Professor, você acredita que a educação e o vestibular, do jeito que são feitos hoje em dia, realmente preparam o aluno para algo? Não preparam para nada. A educação que nós temos hoje, os modelos avaliativos que nós temos hoje, o modelo de aula em sala de aula que nós temos hoje, o modelo educacional que nós temos hoje, são uma piada. Eles não preparam o aluno para coisa nenhuma, eles não ajudam o aluno. O sistema que nós temos hoje de avaliação ainda se chama prova. É uma coisa ridícula que tem sido feita há séculos. Como é que você acha que você é capaz de medir o conhecimento de um aluno ou preparar o aluno para alguma coisa imprimindo uma folhinha que hoje só não é mais no mimeógrafo, é na impressora, né, para que ele marque um X na resposta certa? Isso não é ensinar, isso é decorar, isso não é educar, isso é moldar, são coisas distintas. O modelo educacional que nós temos hoje não prepara para nada. Se você parar para pensar, nós saímos da escola, isso digo todos nós, você saiu sabendo muito sobre botânica, você sabia o que era sépala, pétala, cálice, corola, você sabia que, esse exemplo eu sempre falo, porque ele é muito engraçado, cara, que o coração de jacaré tem 3 cavidades, não 4, sabe? Você sai sabendo fórmula de Bhaskara, sabendo fazer pirâmide de Pascal, binômio de Newton, mas você não sabe preencher um cheque. Não sabe preencher um cheque, não sabe ler a fatura do cartão de crédito. Aí você consegue já montar um cartão de crédito, mas não sabe ler a fatura. Você sai sabendo tudo isso, sabendo que foi o Amenófis IV que instituiu o culto ao monoteísmo lá no Egito Antigo, mas você não sabe quem foram os últimos 5 presidentes do país em que você vive, porque você já tem que votar no 6º agora. Você não sabe a diferença de esquerda e direita dentro da política. Você já ouviu falar que após a Revolução Francesa, no parlamento francês surgiram, né, os jacobinos, os girondinos, porque você teve aula de história, mas você não sabe, por exemplo, o que faz um vereador, o que faz um senador. A gente não tem aula disso, cara. Eu tenho uma ideia para montar um negócio. Você não sabe nem que você tem que declarar imposto de renda. Que todo ano teu pai tá lá e fala assim, pô, tem que pagar imposto esse ano. O cara sai sem a menor informação sobre isso, meu. Sai sem a menor informação sobre isso. Então a escola, infelizmente, ainda é uma escola de educação tecnocrata, tecnicista, de ensino bancário, que quer pegar um monte de conteúdo que às vezes não é relevante para a sua vida e enfiar na tua cabeça. E dizer e fazer uma fantasia de aplicar para você uma prova para ver se você se lembra dessas coisas. Como se isso fosse interveniente na sua vida, como se isso fosse te ajudar em alguma coisa. É evidente que noções elementares dos assuntos nós precisamos ter. Precisamos, mas nós precisamos também de uma economia doméstica. A gente tem que saber como organizar o orçamento de uma casa, a gente tem que saber como fazer um planejamento para o futuro. O brasileiro é o povo mais endividado que existe no cartão de crédito, porque na hora dele ter instrução formal, ele tem uma disciplina de matemática financeira, mas ele não tem algo ensinando para ele como organizar o próprio dinheiro, porque o professor de matemática, que dá matemática financeira em 3 aulas. E onde é que ele vai ver isso depois? Na teoria ele vai ver na prova. E na prática? Na prática ele vai ver no bolso, mas ele vai aprender da pior forma possível. Depois que ele já está fudido, é que ele vai aprender o que era um juro. O que é ter juros compostos. Entendeu? Até hoje eu não sei. Você vê, cara. Você vê? Então, é assim, é uma coisa muito maluca. A escola não faz essa preparação, mas nós nem estamos nesse estágio ainda, cara. A educação brasileira nem nesse estágio tá. A gente ainda não venceu algumas etapas que nem nos permitiriam medir a educação brasileira da educação tecnicista. A gente ainda nem... A gente está no estágio de pré-formação das condições mínimas elementares para poder dizer que o Brasil tem uma educação plena. Cara, eu sempre falo isso. Nós temos no nosso país ainda gente que passa fome. Ainda nós temos crianças que passam fome. Crianças que vão para a escola não para aprender que a preposição por não tem acento, mas o verbo por tem acento. Não para aprender que uma oração subordinada adverbial deslocada no período sempre tem uma vírgula. A criança vai para a escola para fazer a única refeição do dia. Ela vai porque ela tem fome. E não é fome de conhecimento, essa coisa bonita que as pessoas falam em programa de governo. Ela tem fome que dói na barriga dela.
E que atrapalha, inclusive, E que o desenvolvimento atrapalha. intelectual, né? Cara, Porque essa criança o vai... cérebro vai ser desenvolvido de outra forma. Não né? desenvolve. Não desenvolve, né? O cara vai esperando comer. Então, as primeiras aulas morreram. Poxa vida. Depois disso, ele vai matar a fome daquele momento. E depois ele vai ficar pensando nas últimas aulas, o que ele vai fazer a hora que ele for à casa dele, a hora que ele chegar à casa dele. Porque muitas vezes ele vai ter que ir a pé. Muitas vezes ele chega à sala de aula sem a própria roupa limpa. Ou quando ele volta para casa para morar com o irmão, porque a mãe não tá em casa, o pai foi preso. Ou ele vai morar com a avó porque ele não tem mais os pais. Ou ainda, em algumas hipóteses, ele vai para a escola e depois volta para um abrigo. Como é que a gente quer falar em PISA, em números educacionais, se a gente não consegue nem matar a fome das crianças que precisam estudar ainda? É ridículo isso. É ridículo querer falar em avaliação da educação básica brasileira. Que educação básica? A coisa mais absurda que eu já ouvi nos últimos tempos foi quando a gente teve aquele Enem, que foi o Enem 100% digital para alguns alunos, né, durante a época da pandemia, foi a declaração de que todo aluno tem acesso à internet. Hã? Sabe quem deu essa declaração? Não. O ministro da Educação. Ele falou isso? Sim. Aliás, o próprio ministro da Educação disse que a universidade não era para todos, que era para algumas pessoas. Na nossa Constituição brasileira, a educação é universal. É para todos. É para todos. Todos os níveis educacionais. Quando a autoridade da educação do Brasil fala que universidade não é para todos e que todo mundo tem acesso à internet, ele tá olhando para qual Brasil? Ele tá equivocado de uma forma tão bizarra. Mas isso realmente é bizarro, sabe por quê? Nós temos 4 milhões de crianças que não têm acesso à internet. Acesso. Não é tem um celular ou um computador, mas a internet é ruim. Não tem acesso. Aí você pega, dos que têm acesso, quantos têm acesso a uma internet que permite assistir aula? Que permite assistir a um conteúdo como este aqui? Quantos são? Quantos ficaram um ano sem estudar? Agora, vamos lembrar do que eu falei agora há pouco, da fome? Durante a pandemia, com a escola fechada, quantos ficaram sem comer? Putz. Às vezes a escola acaba sendo um refúgio para o aluno. Sabe aquele aluno que apanha em casa? Vai para a escola para se refugiar. A escola faz um trabalho que é responsabilidade da sociedade como um todo. E tudo isso se empurra para a escola. Então, e além disso, você ouve falar que professor é doutrinador, que professor faz isso, professor faz aquilo, e tudo ainda acaba caindo no colo do próprio professor. Eu faço uma metáfora que a educação no Brasil é como se fosse o seguinte: imagina que você está soltando pipa, sabe? E aí você começa a enrolar a linha e faz aquela cabeleira. Sei. Que você não consegue desmanchar. Aquele bololô lá. Imagina o maior bololô de linha de pipa que você pode imaginar na sua vida. Aquilo lá é educação no Brasil. Só que o detalhe é, você não tá sozinho tentando desmanchar aquilo. Eu puxo de um lado, Putz, tem outra... aí o Paquito puxa do outro, Cada um puxando de um o Lene lado. puxa do outro, aí vem um louco e fala assim: quer saber? Eu vou jogar gasolina nessa merda. Pá! E queima um pedaço. Vem alguém com uma tesoura, vem alguém que fala assim: não quer nem saber, joga cola em cima. Isso é o panorama da educação brasileira.